Ei, Lash! Seja muito bem-vinda a essa aula. E o tema de hoje é efeito Fox, o famoso olhar de raposa. Então, se você já é lash designer e não sabe como fazer um efeito Fox, que curvatura usar, que fio você poderia utilizar, hoje nessa aula eu vou te mostrar todo o passo a passo. Então, se você ainda não me conhece, eu sou Xênia Dias, lash designer e master em extensão de cílios. E antes da gente começar, já dá um like e já se inscreva no canal. Então, bora pra prática! Vamos iniciar higienizando os olhos com uma espuminha de limpeza e um pincel de cerdas macias. Mas você também pode utilizar um microbrush se você preferir ou um batom de lip gloss. Eu vou utilizar aqui toalha de papel para retirar o excesso de espuma. Vou tirar bem o excesso aqui para ficar bem sequinho, tirar bem os resíduos de sujeira e vou utilizar água mineral, tá, meninas? Para poder fazer o enxágue desses olhos, tá? Utilizando a toalhinha de papel. Então, lembrando que enquanto houver espuma, eu posso estar enxaguando, tá? De 2 a 3 vezes. Em seguida, eu vou utilizar um ventilador e uma escovinhas para fazer o alinhamento desses cílios naturais. Eu gosto de pentear de baixo para cima para poder inclinar mais a curvatura desses cílios e facilitar a aplicação, tá? Após isso, eu vou fazer a marcação com uma caneta gel branca. Então, final da íris e começo da íris. Eu vou fazer essas duas marcações para eu poder transferir elas para o pad depois. Eu vou utilizar aqui, ó, um padzinho em gel, tá? Nesse caso, eu vou utilizar um padzinho preto, porque é o que eu tinha mais fácil aqui, mas você pode utilizar o pad branco, fita, o que ficar melhor para você, aquilo que você já é adaptado a trabalhar, tá? E vou utilizar aqui uma fitinha transpore para prender aqui esse pad e fazer também um liftingzinho de pálpebra. Eu gosto de trabalhar com a pálpebra inclinada, que facilita a visualização da raiz dos cílios, tá? Então eu faço aqui duas partes de fita para poder fazer aqui esse lifting de pálpebra. Vou utilizar aqui uma fitinha, ó, micropore branca para prender os cílios inferiores. Então aqueles cílios que ficaram para fora do pad, eu vou utilizar essa fitinha para proteger aqui, tá? Lembrando que nesse momento a gente tem que cuidar para não passar a fita para dentro do olho da cliente, tá? Então, bastante cautela e cuidando aqui a linha d'água para não passar para dentro. Mais um pedacinho aqui no meio, para ficar bem isoladinha a parte de baixo. Agora eu vou fazer a marcação, ó, último fio e a primeira marcação, depois a segunda marcação. Dividi aqui em 2 quadrantes, tá? Então, lembrando que a minha maior numeração vai ser o número 13 no final. Eu vou dividir essa segunda casinha em 3 repartições, ó, 13, 12 e 11, que são meus tamanhos maiores. Vou subdividir a de dentro, colocar o tamanho 10, 9, 8 e 7, tá? Então, eu vou iniciar o cantinho interno com o tamanho 7. Agora eu vou utilizar uma fitinha siliconada para levantar a camada, tá? Então, nessa técnica de efeito Fox, é muito importante você trabalhar com camada, para que você consiga fazer um preenchimento perfeito e trabalhar com os cílios bem alinhadinho, tá? Vou utilizar aqui uma pinça reta e uma pinça curvada para isolar e uma para aplicar. Eu trabalho com a pinça curvada por baixo e a pinça reta eu faço a aplicação, tá? Lembrando que o modo de aplicar, de você utilizar as pinças, fica ao seu critério, tá? E não existe uma regra correta. Eu desenvolvi essa forma de trabalhar que para mim é o mais fácil, tudo bem? Então eu tô utilizando aqui fios curvatura M da marca Fadva para fazer essa extensão de cílios efeito Fox, tá? Então aqui lembrando que essa técnica que eu tô realizando, ela é para durar de 30 a 40 dias, certo? Então a gente tá fazendo aqui uma dupla acoplagem. Eu tô colocando uns cílios por cima e uns cílios por baixo em apenas um fio natural, tá? Dessa forma, a gente consegue duplicar o volume e esse fio só vai cair quando
o fio natural estiver na fase de queda. Então, por isso que ele dura tanto, tá? Então, a gente não costuma fazer manutenção nesse tipo de técnica, tá? Então, a gente faz a aplicação, a gente vai ficar 30 até 40 dias com a extensão de cílios e no retorno a gente costuma remover tudo e fazer uma nova aplicação, tá? Vou dar seguimento aqui na aplicação. Lembrando que aqui dessa forma eu separei as camadas para eu fazer o preenchimento todo da camada inferior, que é essa camadinha de baixo dos cílios. Então eu tô seguindo as numerações que eu coloquei no meu mapeamento, tá? Então eu tô aqui na casinha do 13, vou preencher toda a casinha do 13, a primeira camada de cílios. Ajeitando eles aqui para não formar nenhum stick, tá? Lembrando que stick é quando os cílios eles vão se grudando, grudam de um lado pro outro, eles se juntam, né? Fica ali meio emboladinho, grudado. Então isso não pode acontecer. Isso deixa um aspecto duro e dói, machuca a cliente, incomoda, tá? Então sempre quando acontecer, vocês soltam, né, esse stick, né? Desprendem ali os fios para não ficar dessa forma. Ó, um por cima e um por baixo, tá? Eles têm que ficar bem acopladinho um no outro, para que aconteça de fato a retenção. Eu começo o efeito Fox. Um dos segredos do efeito Fox é você começar o preenchimento pelo canto externo, tá? Que é a cauda. Então, a gente começa o preenchimento pela cauda. Vou preencher todo o número maior primeiro, que é o 13. Depois eu venho diminuindo, tá? Por quê? Porque eu quero ficar com esse rabinho bem puxadinho. Então, eu vou aplicando e vou inclinando os fios para a lateral. Lembrando que o Fox a gente não acopla reto como as técnicas tradicionais, tá? Eu preciso dessa angulação. É voltado para o canto externo dos olhos, para fora, tá? Para ficar esse puxadinho depois. Então, vamos seguindo aqui a aplicação. Na maioria das vezes, a cliente tem essa camadinha inferior, tem muitos cílios baby, bastante cíliozinhos curtos, tá? Então, a gente dá preferência para os fios maiores, né? Os fios mais compridinhos, mais fortes, né? Os fios baby a gente evita de preencher. Tô utilizando aqui uma cola rápida também, tá? Então, essa técnica aqui, quando ela é de dupla acoplagem, ela exige que se utilize um adesivo rápido. Então, se você é uma leste iniciante que ainda não consegue trabalhar com uma cola rápida, talvez essa técnica seja um pouco difícil para você. Por conta que você precisa esperar um pouquinho o fio fixar para depois você colar o outro. Então, vai demorar o dobro de tempo. E com uma cola rápida como essa que eu tô utilizando, eu bato ali, já segura, já fixa. Em alguns momentos eu acabo utilizando aqui o dedo para ajudar a segurar, tá? Para facilitar a visão ali, a acoplagem, tá? Mas técnica, cada um trabalha com a sua técnica, do modo que aprendeu, do modo que tiver mais habilidade, tudo bem? Ó, um por cima e um por baixo. Bem acopladinho. Observem que na hora que eu vou fazer a acoplagem, eu dou uma pressão, para que o fio sintético ele fique bem aderido no fio natural, tá? Então, quando eu vou aplicar em cima, eu pego o fio, acoplo em cima e dou uma pressionada, tá? Ó, dessa forma, ó, pressionei para baixo. Tem uma soltadinha aqui. Vamos acoplar novamente. Então, acoplei, agora eu venho com o outro e vou fazer pressão ao contrário, certo? Então, se eu aplico de baixo para cima, eu dou a pressão subindo.
E se for de cima para baixo, a pressão descendo, tá? Só para ficar ali bem acoplado, não ficar nenhuma bolinha de ar entre a extensão e o fio natural. Observa que aqui a gente já tem um voluminho aqui nesse rabinho, né, nesse final. Tem um voluminho considerável, ele tá ficando bonitinho já. Nós já estamos entrando aqui no quadrante do número 11, que é a última numeração grande que a gente vai trabalhar. Depois a gente vai só diminuindo as numerações. Vou dar uma penteadinha para alinhar um pouquinho esses fios. E o importante de pentear muito bem ao longo do procedimento, a cada quadrante que você preencher, você pode estar dando uma boa penteada. Porque se algum fio ficou frouxo, não está bem preso, quando você penteia, já cai e você consegue aplicar um outro no lugar. Então é importante essa penteada. Vou trocar aqui as numerações agora. Vou colocar numeração 10 para eu continuar o preenchimento. E eu vou soltando os fios da camada, à medida que eu vou preenchendo, eu vou soltando mais fios naturais para eu preencher. Eu não gosto de soltar um monte de fios para eu ter que ficar isolando, tá? Então, se eu vou trabalhar dessa forma com a camada inferior, eu prefiro prender todo para cima e ir soltando. À medida que eu vou precisando preencher, eu vou puxando e vou soltando de pouco. E dessa forma agiliza meu procedimento, que eu não preciso ficar isolando, separando fio. Aqui só vai estar solto os fios que eu preciso fazer o preenchimento. Que onde vai tendo um vãozinho maior, um espaçamento maior, eu já vou preencher nos meios, tá? Eu gosto de fazer aqui o preenchimento da camada inferior bem preenchido mesmo, de fora a fora, para quando eu soltar, eu precisar fazer somente os vãos, onde tiver fresta de luz muito aberta, eu vou preencher depois. Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Vou soltar aqui a fita agora. Vou soltar a camada para eu conseguir me organizar para fazer a segunda metade, tá? Então, eu soltei, vou dar uma penteadinha para alinhar mais. E vou guardar aqui esses cílios, tá? Então, essa metade que já está preenchida, eu vou guardar ela com a fitinha siliconada. Então, eu pego aqui onde tem os cílios já acoplados
e vou deixar eles guardadinhos aqui. E vou dar continuidade no meu preenchimento na outra metade, vou fazer da mesma forma. Vou levantar a camada toda para cima e vou fazendo o preenchimento dos cílios da camada inferior. Vou soltar aqui um pouquinho os fios, somente o que eu vou preencher agora. E vou acompanhando o meu mapeamento, tá, meninas? Não esqueçam de acompanhar o mapeamento que está no pad. Aqui eu já começo a me aproximar do cantinho interno, tá? Então já vai ficando aqui mais delicado de trabalhar, porque os fios vão ficando mais curtos, né? Mais fininhos, mais curtos e vai ficando mais apertadinho aqui para trabalhar também. Por conta que o início do olho é mais justinho, mais apertado, né? Então vai tendo bastante cautela para trabalhar aqui. E técnica, né, para manusear esses fiozinhos pequenos. Vou abrir aqui para ver se tem algum fio que eu possa preencher ainda aqui, não tem. Então já vou seguir aqui para a numeração 9. Aqui eu vou ajudar um pouquinho com a pontinha dos dedos, tá? Tá dando uma abridinha para facilitar a aplicação, porque o fio aqui começa a ficar bem curtinho, então eu acho mais fácil dessa forma, tá? Que eu gosto do cantinho interno bem preenchidinho. Então a gente vai preencher na carreirinha, um do ladinho do outro, eu vou acompanhando, tá? Um por cima e um por baixo, da mesma forma. Dupla acoplagem, uma leve aberturinha, para trazer mais volume, mais maciez, tá? Então eu evito de compactar esses cílios, colar ele um em cima do outro na mesma direção. Então eu dou uma abridinha, um fio fica virado para a direita e outro mais para a esquerda, tá? Para focar uma leve aberturinha.
Eu já vou começar a colar os 7, que são bem pequenininhos. Então, a sua pinça tem que ter bastante precisão aqui para trabalhar com esses cílios pequenos, porque eles são um pouquinho difíceis de manusear, mas nada que seja impossível, tá, meninas? Só se dedicar nos treinos que vai dar tudo certo. Vou preencher aqui até o primeiro fiozinho de cílios, vou preencher todos desse cantinho interno. Aqui a gente vai dar uma revisadinha agora, aonde ficou stick, aonde tá grudado, a gente vai descolar, tá? Então, a gente segura na pontinha de cada fio e descola, sem dar tração na raiz dos cílios. Agora, eu vou remover a minha fita siliconada das duas metades do olho, tá? Isso, olha que lindo que está ficando esses cílios, meninas. Vou dar uma olhadinha por baixo pra gente ver aonde que tem um feixe de luz maior pra gente poder fazer o preenchimento, tá? Vou pentear pra dar uma alinhadinha, ver se vai cair algum. Se tá bem fixo, tá? Ó, top demais, tá lindo. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou ir preenchendo pelos meios, tá? Vou ver aonde que tem ainda stick, se é que tem algum. Vamos dar uma olhadinha, ó, tem aqui, vamos soltando. Né? Ó, onde tem a gente vai soltar. Nós não vamos deixar fios grudados para não ficar duro esses cílios. Ótimo. Agora a gente vai fazer o preenchimento dos vãos, tá? Vamos lá, então. Dá mais uma conferidinha, vou ver aonde que tá precisando preencher mais. Então, eu vou ir abrindo, tá? Eu vou ir abrindo onde tem os espaços maiores e vou ir preenchendo, tá? De forma aleatória. Lembrando, esse momento aqui é um momento que você precisa observar o seguinte. Para você ter um efeito Fox perfeito, você precisa fazer top line, certo? O que que é top line? É o alinhamento de topo, tá? É ter um topo perfeito. E como que você vai conseguir fazer isso? A gente vai observar aqui as numerações que estão sendo usadas no pad. Então, agora, tudo que for cílios, que for da camada de cima, nós vamos diminuir uma numeração para fazer o preenchimento, certo? Então, aqui onde for 8, a gente vai colocar 7. Aonde for 9, eu vou colocar 8. Aonde for 10, eu vou colocar 9. E assim por diante. Então, todas as numerações da camada de cima serão uma numeração menor para fazer esse encontro das pontinhas e ficar um topo bem alinhado, tá? Ó, vou abrindo aqui, abrindo e preenchendo.
Aqui onde é 9, eu tô colocando, desculpa, onde que é 10, eu estou colocando tamanho 9 na camada superior, tá? E assim a gente vai fazendo o preenchimento. Eu vou abrindo, vou procurando aonde tem espaço vazio e vou acoplando da mesma forma, um fio em cima, um fio embaixo, só que diminuindo uma numeração na camada superior. Lembrando, aqui a gente fez o preenchimento 100% da primeira camada, camada de baixo. Camada do meio, que a gente tá preenchendo agora, a gente não vai preencher 100%, tá? Eu vou preencher uns 80%, mais ou menos, tá? Não vou preencher 100%. Até porque a cliente, ela pediu uns cílios que fosse cheinho, mas ela não queria muito exagerado, né? Muito pretão. Nós temos a camada 0, tá? Que é os primeiros pelinhos que ficam em cima da linha ciliar. Essa camada, a camada 0, a gente não trabalha, tá? Então, a gente não faz o preenchimento da camada 0. Por quê? Ela traz desalinhamento nas extensões de cílios, tá? Então, eu tô dando uma conferida aqui, ver se tem algum grudado embaixo, tá? Vou pentear pra alinhar, pra gente ver como é que tá o nosso preenchimento. Tá perfeito, meninas, perfeito, tá? Ó, eu vou utilizar o finalizador da Cherry e o microbrush para poder aplicar o finalizador, tudo bem? Então, eu vou aplicar rente aonde a gente teve contato com a cola. Eu não preciso passar em todas as extensões de cílios, só onde teve contato com a cola. Vou remover aqui a marcação da caneta e vamos remover as fitas logo em seguida, tá? Então, agora eu vou dar uma secadinha no nosso finalizador para poder acelerar o processo de polimerização. E agora a gente vai remover as fitas pra gente ver como que ficou esse resultado, tá? Então lembrando, se você quer aprender a fazer cílios que duram mais de 30 dias sem manutenção, eu vou deixar aqui abaixo dessa aula o link de acesso ao meu treinamento. Já clica lá, acessa e começa a entregar qualquer técnica de extensão de cílios com uma durabilidade de 30 a 40 dias. Vou remover aqui as fitas do lift de pálpebra. Eu vou puxar aqui por baixo para não tracionar os pelinhos da sobrancelha, tá, meninas? Então isso é importante vocês cuidarem na hora de tirar as fitas, para não arrancar pelinho de sobrancelhas, tá? Olha só, gente, que lindo que está esses cílios, maravilhoso. E esse foi o resultado. Olha só que lindo que ficou esses cílios. Efeito Fox, com durabilidade de 30 a 40 dias. E essa foi a nossa aula de efeito Fox. Eu espero ter ajudado, ter contribuído com o conhecimento de vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse. Abaixo eu vou deixar o link do meu treinamento VIP. E se você quiser também entrar em contato comigo pelo Instagram ou seguir o meu trabalho lá, eu vou deixar aqui o link também de acesso da página do Instagram. Tchau, tchau! Até a próxima aula!